Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo para te atualizar sobre as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E hoje o presidente Lula visitou a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e anunciou medidas para as vítimas do maior desastre climático que matou 149 pessoas e atingiu 90% dos municípios gaúchos. Durante uma reunião no auditório da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, o presidente anunciou o pagamento de um benefício de R$ 5.100 para as famílias vítimas das enchentes, batizado de Vale Reconstrução. O auxílio financeiro será pago para quem sofreu perdas nas inundações, atestadas pela Defesa Civil de cada município. O dinheiro será depositado via Pix na Caixa Econômica Federal e a estimativa do governo aponta que 200 mil famílias serão contempladas, chegando a um repasse de 1,2 bilhão de reais. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, também anunciou a suspensão por 6 meses do pagamento do financiamento aos mutuários do Minha Casa Minha Vida, além da entrega gratuita de uma nova residência a quem perdeu o próprio imóvel e se encaixa nas 2 primeiras faixas do programa. Além disso, os trabalhadores das cidades atingidas que estejam em estado de emergência ou calamidade poderão sacar até R$ 6.220 das contas ativas do FGTS, mesmo por aqueles que tenham feito saque recente dentro de 12 meses. Outra medida anunciada é a criação do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, que será liberado pelo gaúcho Paulo Pimenta, que até então era titular da pasta de Comunicação Social. E olha só, o Brasil bateu recorde de desastres naturais no ano passado e segue com registros preocupantes. Só em 2023 foram mais de 1.000 ocorrências. Veja só. Dos 1.161 desastres naturais registrados no ano passado, 716 foram de origem hidrológica, como o transbordamento de rios, e 445 foram de origem geológica, que são os deslizamentos de terra. Os dados são do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas sobre Desastres Naturais. As ocorrências de 2023 confirmaram boa parte dos alertas enviados pelo órgão nacional vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E os casos seguiram o padrão de locais indicados pelo mapa do Centro de Monitoramento, que destacou a faixa leste do país como região de maior risco para desastres naturais no ano passado, com concentração nas capitais e regiões metropolitanas. Em 2023, o CEMADEM chegou a emitir 3.425 avisos aos municípios monitorados, entre eles alertas sobre os 2 maiores desastres registrados no ano, que foram os deslizamentos de terra em São Sebastião, no litoral de São Paulo, e no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, região que agora volta a ser atingida pelas chuvas que devastam quase todo o estado. No total, o CEMADEM monitora 1.038 municípios brasileiros, que concentram 55% da população nacional. E falando ainda sobre esse assunto, em uma entrevista, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, falou sobre os desastres no Sul e os desafios de enfrentar as transformações no clima e na temperatura, em um país especialmente afetado por fenômenos extremos. Para ela, é urgente ter planos de fazer o gerenciamento do risco e não apenas do desastre. Vamos ver. As inundações históricas das últimas semanas no Sul mostram a necessidade de criar cidades resilientes diante das mudanças climáticas. A afirmação foi feita pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em entrevista à AFP. A gente ouvia as indicações da ciência, os reclames do bom senso, os apelos da ética, dizendo que isso ia acontecer,
mas chegou o tempo em que a gente vê isso acontecendo em 3 dimensões. Você vê acontecendo na forma de enchentes aterradoras, ondas de calor, momentos de grandes secas. A lição que eu tiro é que nós vamos ter, além de mitigar, nos adaptar, porque as mudanças climáticas já chegaram, infraestrutura resiliente, criar cidades que sejam resilientes, ter planos de fazer o gerenciamento do risco e não apenas do desastre, que é o esforço que estamos fazendo desde fevereiro do ano passado, para ter um plano que seja voltado para intervenções de longo prazo, numa perspectiva de emergência climática em cima dos municípios mais vulneráveis. A calamidade no Rio Grande do Sul já deixou quase 150 mortos e mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas. O negacionismo tem um prejuízo enorme para as ações de mitigação, de adaptação, de redução de perda de biodiversidade, de risco de insegurança hídrica. Tudo isso tem a ver com uma visão também negacionista que paralisou políticas durante 4 anos, inclusive as políticas de adaptação, as políticas de mitigação e as políticas de enfrentamento desses desastres. Além da água, os gaúchos ainda precisam enfrentar a queda da temperatura, que chegou a 9 graus Celsius nesta quarta. O governo prometeu 50 bilhões de reais em ajuda para a reconstrução do estado. E as ações da Petrobras caíram mais de 8% na abertura da Bolsa de Valores de São Paulo nesta quarta-feira, um dia após a destituição do seu presidente Jean Paul Prates. No final da manhã, as ações ordinárias da Petrobras caíam 8,36%. Enquanto isso, as ações preferenciais caíram cerca de 6,75%. Fontes da presidência informaram à AFP que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva demitiu Prates na noite de terça-feira, desgastado pelas discussões sobre o pagamento de dividendos da empresa. Já a estatal disse em nota ter recebido o pedido de Prates para que o Conselho de Administração da empresa se reúna para avaliar o encerramento antecipado do seu mandato de forma negociada. O comunicado indica que, se aprovado o pedido, Prates pretende apresentar a renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração. Ex-senador do Partido dos Trabalhadores, Prates havia assumido a liderança da empresa no início do atual mandato de Lula, em janeiro de 2023. Um porta-voz do executivo afirmou que o presidente vai nomear Magda Chambriard e a candidata deve contar com a aprovação do Conselho de Administração da empresa. Chambriard foi a única mulher a chefiar a Agência Nacional do Petróleo. Ela foi diretora e diretora-geral da ANP entre 2008 e 2016, durante parte do segundo mandato de Lula e da presidência de sua sucessora e aliada Dilma Rousseff. E agora a gente traz um destaque internacional porque o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, está em estado crítico após ser baleado nesta quarta-feira. O premier foi atingido por vários disparos após uma reunião de gabinete em Hladová. O suspeito foi detido. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi transferido de helicóptero após ser baleado nesta quarta-feira. Fontes oficiais detalharam que o premier foi alvo de vários disparos após uma reunião de gabinete na localidade de Hladová, em um ataque condenado pela comunidade internacional. A polícia prendeu o suspeito de ter feito os disparos. O governo classificou o caso como tentativa de assassinato. O político foi levado para Banska Bystrica após um primeiro atendimento em um hospital local. O estado de saúde é considerado crítico. A presidente da Eslováquia, Zuzana Čaputová, disse estar totalmente chocada com o ataque brutal e imprudente contra o premier. Várias autoridades europeias também se manifestaram desejando uma boa recuperação e condenando o ataque. Além de seu atual mandato como primeiro-ministro, Fico também chefiou o governo entre 2006 e 2010 e 2012 e 2018. Desde que foi eleito em outubro do ano passado, Fico fez uma série de comentários que estremeceram os laços entre a Eslováquia e a vizinha Ucrânia. O premier questionou a soberania do país e apelou por um compromisso com a Rússia.
Depois que ele foi eleito, a Eslováquia deixou de enviar armas para a Ucrânia, uma de suas promessas de campanha. Fico também gerou protestos em massa contra mudanças controversas, que incluíam uma lei de imprensa que, segundo os críticos, vai minar a imparcialidade da televisão e da rádio públicas. E esta edição fica por aqui, mas daqui a pouco você acompanha mais notícias no Jornal das 18h30 com Kleber Werneck. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.